Quem não quer ter um corpo mais harmônico, com menos gordura, sem flacidez e menos cicatrizes? Hoje eu vou bater um papo com um casal de cirurgiões plásticos, doutora Gabriela e doutor Vicente, fundadores da clínica Essence, e explicam que isso é possível. Eles oferecem, além das cirurgias plásticas convencionais, tratamentos minimamente invasivos. Muito prazer ter vocês aqui comigo hoje. Prazer é nosso, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, obrigada pela oportunidade. Imagina, é um prazer, né? Aliás, quem não quer falar sobre beleza? Autocuidado, né? Porque a gente fala também da beleza, a saúde é um conjunto, né? Sim. Que trata da autoestima. Exatamente. Agora, deixa eu só curiosidade aqui. Vocês são um casal, não é isso? Sim. E trabalham juntos. Sim. Exatamente. Vem cá, como é que é isso, gente? Não. O dia inteiro juntos, chega em casa, me conta, Gabriela. Dia inteiro juntos. Assim, a gente namora desde a época da faculdade, né? E os dois sempre quiseram cirurgia plástica, fizemos em locais diferentes. Então, depois que a gente terminou, a gente começou a trabalhar junto. No começo, eu achei que não ia dar, porque são personalidades muito diferentes. Mas hoje em dia, eu vejo que foi realmente um casamento perfeito, porque é o equilíbrio. Eu sou muito acelerada, ele já é mais ponderado, então realmente... E aí um complementa o outro, é isso, Exatamente. Vicente? Fala um pouquinho. Exatamente. Como temos as personalidades um pouco diferentes, nós viemos de escolas diferentes também, então acaba que nós complementamos dentro do centro cirúrgico, no pós-operatório, nas ideias, nas conversas, estratégias cirúrgicas. Então acaba ficando um casamento bem bacana. Profissional, né? E afetivo também, Sim. Isso que é bacana. Bom, agora as dúvidas, né? Sobre os tratamentos, as cirurgias, né? Todo mundo fica querendo saber o que é possível fazer para você, além de cuidar da sua autoestima, da sua imagem, que é importante, né? Você olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que você está vendo. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre lipoaspiração, né? Que eu acho que o assunto, vocês podem até me dizer, o assunto do momento na clínica é muito procurado, não é isso, doutora Gabriela? Muito. O nosso foco é em contorno corporal, né? E a Lipo HD, ela tomou uma proporção gigantesca. As pessoas procuram muito a Lipo HD e nós somos focados nisso. E é uma lipo realmente diferente, que a gente precisa de tecnologias para dar o resultado que o paciente almeja. E, claro, a gente também precisa que o paciente colabore, que malhe, faça exercício físico regular, coma bem. Tudo isso vai ajudar no resultado, né? Exatamente, a lipo HD é uma cirurgia relativamente nova, porque na lipoaspiração convencional a ideia era retirar a gordura localizada. Agora na lipoaspiração HD a gente tem o objetivo de realçar o contorno muscular, deixar um corpo com um formato um pouco mais atlético. Doutor Vicente, adorei você falar. Qual é a diferença, então, entre a lipoaspiração, a mini lipo e a lipo HD? Então, mini lipoaspiração é como se fosse a lipoaspiração de apenas uma região do corpo. Lipoaspiração é a lipoaspiração convencional, onde se trata basicamente a gordura localizada, para tirar o excesso de gordura localizada, e lipoaspiração HD é a lipoaspiração focada em deixar o corpo com um formato mais atlético. A gente realça as linhas de interseções musculares para deixar o corpo realmente com um formato mais atlético. Por exemplo, a lipoaspiração, então, é indicada para quem tem um certo peso, digamos assim, né? Sim, peso esteja dentro do peso. Não é uma cirurgia indicada para pessoas que estão acima, que estão buscando emagrecimento. A cirurgia plástica, a gente fala que ela é o fim do caminho. O paciente já alcançou aquele objetivo do peso com outros profissionais, endócrino, nutricionista, aí depois chega a cirurgia plástica, né, finalizando, dando aquele resultado que a paciente às vezes tenta na academia e não consegue. Adorei essa observação, né? Porque as pessoas acham que é o seguinte, vão entrar na faca, não vai mudar, né, o estilo de vida, os Sim. hábitos, que é muito importante vocês como médicos e cirurgiões falarem isso. Olha, milagre não existe, Sim. né? Exatamente. A gente vai melhorar, mas aí tem que ter também ajuda do paciente com mudança de hábitos. Então a pessoa tem que já estar com o peso ideal para se fazer a lipoaspiração. A HD, sim. Exatamente. É uma lipo que a gente precisa muito da colaboração do paciente. Senão ela não vai ter resultados que são naturais e também não vai ter um resultado satisfatório. Né? Por exemplo, uma pessoa que está pesando, vamos dizer, 100 quilos, ela é uma paciente indicada para uma lipoaspiração normal, sem CHD? Não, não é indicada. A gente tem uma equipe de endócrino, nutricionista, que a gente indica para essa paciente emagrecer e depois a gente entra com o protocolo cirúrgico.
E o paciente, que é ideal, né? Aquele que você fala assim, você tem indicação para lipo HD. Quais são as características que ele tem que ter? Desculpa. Então, a lipo HD ela tem uma indicação bastante precisa para que fique da maneira mais natural possível. Então, o paciente ideal para fazer lipo HD é aquele paciente que já tem hábitos saudáveis, paciente que já tem uma rotina de exercício físico, já tem uma dieta saudável, paciente que já vive de uma maneira mais atlética. E só está faltando a definição realmente do corpo. A gente entra com a lipo HD para complementar, para deixar tudo mais harmônico. Agora, doutora Gabriela, isso aí, essa pergunta é mais de mulher para mulher. Pós-gestação, né? Vamos lá. Sim. Eu tô com flacidez na barriga e quero fazer uma lipo. Aí acaba que você fazendo só a lipo, você pode o quê? Ficar com mais flacidez, porque Exato. você tá, né, tirando, você pode explicar gordura. E aí dá mais flacidez. Como que a gente pode fazer esse tratamento junto, em paralelo com a lipo, para amenizar a flacidez? Depois que veio a pandemia, a gente notou um boom das tecnologias. A cirurgia plástica brasileira teve um grande boom depois da pandemia, porque as tecnologias chegaram mais ao Brasil, né? A gente parou, sentou, estudou, fizemos cursos e hoje a gente entrega um resultado muito superior ao que era entregue antes, muito por causa dessas tecnologias. Que tecnologias são essas? BodyTite, Renuvium, tecnologias para retração de pele, para casos como o que você me falou, a paciente não tem muita gordura, mas tem flacidez, não quer passar por uma cirurgia grande, então é aí que entra a tecnologia, para esse caso. Adorei, porque você vai me explicar qual é a diferença entre o BodyTite, gente, o BodyTite é essa técnica, né, que ajuda no tratamento da flacidez. Sim. Entre o Renuvium, não é isso? E o BodyTite. Quem fala? Casal decide. BodyTite e Renuvium. Os dois vão estimular a contração da pele, né? Terminar com a terrível flacidez. Eu prefiro particularmente o BodyTite, porque acredito que seja mais seguro nas minhas mãos, tá? Obtenho um resultado melhor. Vejo mais retração de pele. Vejo um resultado mais cedo do que o Renuvium. São duas tecnologias já aceitas no Brasil, as duas são excelentes. Você vai ver cirurgiões preferem um, cirurgiões preferem outro. Eu e Vicente preferimos o BodyTite. A gente tem resultado muito bom. E o BodyTite você pode fazer, né, doutor Vicente? Você estava me falando, antes da gente começar, sem a lipo, sem uma lipo HD. Exatamente. Se a sua queixa principal for principalmente flacidez de pele, você não tiver gordura localizada, a gente pode fazer só o BodyTite para tratar só a flacidez de pele. E é feito aonde o tratamento do BodyTite? Então, o BodyTite a gente prefere fazer em centro cirúrgico para conforto do paciente, para segurança do procedimento. E eu tomo anestesia? Como é que funciona? Sim, com anestesia, com sedação, ou anestesia geral ou sedação, vai depender do tamanho do procedimento, de quantas áreas a gente vai tratar. Tá, seria uma cânula? Explica um pouquinho como é que funciona. Basicamente, o BodyTite ele é parecido com uma cânula de lipoaspiração, só que um pouco mais fino. E aí, na ponta dessa cânula de lipoaspiração, da cânula do BodyTite, no caso, a gente tem uma entrega de uma energia chamada radiofrequência. E essa energia de radiofrequência ela vai causar a retração dos tecidos, né, do subcutâneo e vai tratar a flacidez de pele. Ah, tá. Então ele atinge uma camada mais profunda Exatamente. que outros equipamentos, por exemplo, se fosse fazer numa clínica dermatológica, por exemplo. Exatamente. Por isso que é legal fazer dentro. Ah, entendi. Gente, eu tô amando isso, olha. E aí eu queria falar um pouquinho sobre abdominoplastia. Quando é feita essa cirurgia? Essa cirurgia é feita quando a gente tem uma flacidez que não vai conseguir ser tratada por nenhuma tecnologia. Normalmente é a flacidez que está acima do umbigo. É uma flacidez muito grande e aí a gente sabe que a tecnologia muitas vezes só retrai até 50%. Então, tudo é uma conversa, Cíntia, com a paciente. Eu tenho pacientes que mesmo explicando, olha, só vou retrair até 50%. Elas preferem do que passar por uma abdominoplastia. E isso é uma escolha individual, né? Então, a gente conversa bastante e decide. Então, resumindo, a abdominoplastia seria para grande flacidez. Explica um pouquinho o que consiste, como é que é? Estica a pele? Como é que funciona? Como é que é o método dessa cirurgia? A abdominoplastia é uma cicatriz ali onde fica normalmente o posicionamento da cesárea, só que tem um prolongamento para as laterais. E o terror das pacientes com relação à abdominoplastia normalmente é ter que mexer na posição do umbigo,
né? Elas têm medo daquele umbigo de plástica e que realmente, muitas vezes, se não for feito por um profissional capacitado, se, enfim, tiver algum problema na cicatrização, pode ficar um umbigo realmente característico de cirurgia plástica. Então, é uma cirurgia que deve ser indicada com bastante parcimônia, bastante cuidado. Tem a real indicação, foi indicado, bastante cuidado no pós, normalmente dá tudo certo. E como é que é feito o pós da abdominoplastia? A abdominoplastia é uma cirurgia mais invasiva, então a paciente ela vai precisar de um tempo maior que a lipoaspiração para ficar afastada das suas atividades, não vai poder pegar peso. Na abdominoplastia a gente faz toda uma reestruturação da parte muscular interna, porque normalmente são mulheres que vêm com uma flacidez de dentro para fora, então a gente trata a parte interna e depois vem tratando a parte de fora. Doutora Gabriela, você falou da parte interna, doutor Vicente. Isso tem a ver com a diástase ou não? Tem. Ah, entrou legal. Tem. Diástase é a flacidez muscular. Tá? É muito comum o paciente ter diástase após gestação, após uma ou mais gestações, ou então quando ganha muito peso e perde. Então acontece a flacidez muscular. Ou seja, a gente tem uma musculatura aqui no meio do abdômen chamada reto abdominal. Essa musculatura ela fica coladinha, normal ela fica bem coladinha. Agora, conforme a gente vai engordando, emagrecendo, tendo filhos, pós-gestações, essa musculatura ela pode ir separando da linha média. Essa flacidez muscular que a gente chama de diástase. Então, na cirurgia de abdominoplastia ou mini abdominoplastia, a gente corrige cirurgicamente essa diástase, ou seja, coloca o músculo juntinho novamente. Ah, legal. Agora, quem está pretendendo, então, engravidar novamente, é indicado essa abdominoplastia com como é que falei? Correção da diástase. Com a correção da diástase? Esse é um grande tabu. Eu recebo essa pergunta todos os dias, tá? A primeira coisa que eu falo para minha paciente é quando seria essa gestação e o quanto incomoda, tá? Então, não existe uma pergunta certa para isso. O que é importante vocês saberem da parte técnica é não vai atrapalhar uma nova gestação. Esse abdômen vai distender, ela vai conseguir, tá? Engravidar e tudo mais. O que pode acontecer é perder o resultado estético. Vamos dizer, você ficou com o abdômen lindo, trincado, maravilhoso, você engravidou, ganhou 9 quilos, conseguiu manter, ganhou 20 quilos, vai perder esse resultado. Então, isso vai variar de mulher para mulher. Outra muito importante que a gente faz é, tá bom, quando você pretende engravidar? Aí se a paciente me diz, eu quero engravidar no próximo ano, no próximo ano e meio, a gente fala, vamos esperar um pouquinho, tem a sua gestação e depois a gente marca a sua cirurgia. Agora, se você não tem muita data, daqui a uns 3 anos, a gente fala, vamos fazer a cirurgia, aproveita os resultados, depois a gente vê. A gente usa alguma tecnologia para resolver o que teve de modificação pós-gestação. Bom, falando um pouquinho, né? Agora eu esqueci de perguntar como é que é o procedimento de pós-operatório de uma lipo-HD. É tranquilo? Pós-operatório da lipo-HD, a recuperação é excelente. E a gente gosta que volte a fazer atividades físicas o quanto antes. Então, com menos de 2 semanas já volta a malhar. Menos de 2 semanas? Ai, gente, que máximo isso. Já. Atividades físicas, voltar para o trabalho. Então, assim, ela não é uma cirurgia que tem um downtime, um afastamento longo. Entendeu? É uma boa recuperação. O que a paciente precisa fazer? Bastante drenagem, fisioterapia. Isso ajuda bastante no resultado. O uso da cinta também, recomendado? O uso da cinta. A gente usa também canaletas. Alguns detalhes mais profundos que a gente usa ali nesse pós, que vai ajudar ela a ter o resultado. Agora, doutor Vicente, quer acrescentar alguma coisa? É um pós-operatório bastante semelhante com uma lipoaspiração convencional, só que tem algumas particularidades, como o uso de canaletas. Eu gosto bastante de fazer o paciente retornar o mais breve possível às atividades normais, porque eu digo, quanto mais rápido você volta às suas atividades habituais, mais rápido você se recupera. Ai, muito bom saber que a gente fica, apreensivo, para voltar a trabalhos, atividades físicas, para quem já tem uma rotina de exercício. E a questão das cicatrizes dessa cirurgia, que todo mundo também fica com medo, Sim, né? É um grande receio. Exatamente. Cicatriz de lipo são cicatrizes muito pequenas, de menos de 1 centímetro, escondidas na linha ali da calcinha. Normalmente 2. Cicatriz de mini abdominoplastia é uma cicatriz normalmente do tamanho da cesárea, também escondido na calcinha. E da abdominoplastia, uma cicatriz um pouco maior que a cesárea, que se prolonga para as laterais, também na linha do biquíni. E às vezes uma cicatriz em torno do umbigo. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de lipoaspiração alinhado
a lipoenxertia. Explica pra gente como é que funciona isso? Lipoescultura. Quando a gente associa a lipoaspiração com a lipoenxertia, a gente chama de lipoescultura, ou seja, é como se a gente estivesse esculpindo o corpo, tirando de onde tem excesso e colocando onde tem falta. Tá? O mais comum é da gente tirar a gordura dos flancos, do abdômen e colocar nos glúteos, ou seja, a gente faz um remodelamento do corpo mesmo. Perfeito. Agora, uma pergunta que eu acho que vocês devem receber sempre. A questão é, o paciente fez essa cirurgia, né, da lipoescultura, adorei saber que é essa junção, né, de Sim. lipoenxertia com lipoaspiração, e aí emagreci, logo depois. Uhum. A gordura que foi, né, enxertada, eu perco essa gordura no glúteo, porque tá todo mundo querendo, né, ter um glúteo mais volumoso. Como é que acontece isso? Exatamente, a gordura que a gente enxertou vai ser a gordura sua. Então, se você emagrecer, você vai emagrecer em todas as regiões do seu corpo, inclusive na gordura enxertada. Inclusive no bumbum que ficou mais volumoso. A gente vai... Exatamente. Ou seja, conselho, não emagreça. Não é fácil. O conselho é justamente esse. Como eu te falei, a cirurgia plástica, ela é o final. Perfeito. Então, chegue no peso. Quando você estiver naquele peso ideal, esse é o momento. Então, mantenha ele. Perfeito. O máximo que puder, você vai manter seus resultados aí pro resto da vida. Agora, para afinar a cintura, né? Tem a questão dos flancos. O que é ideal? Para deixar aquela cinturinha mais, né? Exatamente. Então, a gordura dos flancos é uma gordura muito difícil de se perder. Então, o ideal realmente é a lipoaspiração. Muitas pacientes a gente vê que realmente emagrece o corpo inteiro, mas fica aquela gordura localizada na região dos flancos. Então, uma lipoaspiração realmente é o ideal, a indicação ideal para esses casos, que ficou só aquela gordurinha nos flancos. Qual é o segredo da cintura fina, doutora Gabriela? O segredo da cintura fina é a gente entender que a pessoa ela é um 3D. Ela não é só a frente. Então, eu tenho que entender que essa gordura vem de lá de trás. Então, muitas vezes a gente recebe paciente falando, minha barriga me incomoda. Mas quando eu vou olhar para trás, tem os flancos, tem o dorso. Então, o segredo dessa cintura é eu começar atrás, lipando atrás. Muitas vezes a gente lipa de lado também e depois de frente. E aí, realmente, a gente consegue fazer aquele contorno bem definido, uma cinturinha bem fina para paciente. Agora, desculpa. Posso fazer um adendo aqui? Lógico. É que no começo do podcast você me perguntou o que era mini lipoaspiração. Isso. É exatamente isso que a Gabriela falou. Muitas pessoas vêm se questionando, meu abdômen, não gosto do meu abdômen, da gordura. Mas, na verdade, o paciente é um 3D, é um todo. O contorno, ele está no paciente inteiro. Uhum. Então, às vezes, ele acha que a gordura está aqui na frente, só que o problema começa ali de trás para frente. Então, a gente, como cirurgião, a gente tem que avaliar. Faz uma visão 360. Avalia Isso. 360. Legal. Exatamente. Muito bem colocado. E a questão da flacidez, por exemplo, aí eu fiz uma lipo, uma mini lipo, no caso, para os flancos, para melhorar minha cintura. Pode ocorrer a flacidez nesse local depois? Pode. A gordura ela é um tecido de sustentação. No momento que a gente tira ela, a pele cai. Então, a gente já trabalha hoje com um processo preventivo. Se eu sei que eu vou fazer uma lipoaspiração volumosa, eu já indico uma tecnologia para o paciente, normalmente o Body Tight. E aí, quais são as outras tecnologias, doutora Gabriela? Quando eu tenho uma flacidez de pele bem superficial, que ocorre em muitas mulheres acima do umbigo, o Morpheus também é maravilhoso. A gente pode usar o Morpheus acima do umbigo, utiliza muito Morpheus no bumbum, para estrias. Ele também auxilia em cicatrizes, ele faz uma uniformização da pele. Só para você entender, o Morpheus e o Body Tight usam a mesma tecnologia, mais ou menos, é a radiofrequência. Imagina uma régua. O Morpheus ele vai atingir as camadas mais superficiais. Quando eu precisar de uma camada mais profunda, eu vou ter que lançar a mão do Body Tight. Exatamente. Então, a gente tem as duas, muitas vezes a gente lança a mão das duas numa paciente. Então, aí agora uma dúvida. O Morpheus eu posso fazer no consultório? Pode. Exatamente. O Body Tight somente no centro cirúrgico? Body Tight, normalmente, ele é utilizado em tamanhos maiores, em regiões maiores. Então, para uma anestesia mais confortável, a gente prefere o centro cirúrgico. Perfeito, adorei saber disso. Agora, quais são as técnicas, né, para a gente poder estimular o colágeno em geral? Técnicas para estimular colágeno. A gente sabe que os bioestimuladores já estão aí há muito tempo, né? Sculptra, Radiesse, sabe que técnicas como radiofrequência, que é entregue no Morpheus, também estimula o colágeno. Então, tudo isso, a gente tem alguns protocolos na clínica, como bumbum up,
braços firmes, tudo isso é voltando para estimular o colágeno. E claro, cada caso vai ser um caso. Não, mas- peraí, calma aí, gente. Eu quero saber. Bumbum up. O que seria isso? Todo mundo quer saber, não é só eu, vai. O que seria o bumbum up? Então, o bumbum up, primeiro a gente trabalha na estruturação dele. Uhum. Então, se a paciente tem estrias, paciente tem celulite e tem falta de volume, a gente vai tratar tudo isso, tá? A gente começa fazendo o Morpheus, porque o Morpheus ele tem a radiofrequência, então ele aquece, ele esquenta. Perfeito. Depois disso, 2 meses, a gente faz a entrega com um bioestimulador de colágeno, normalmente o Sculptra. Mais 2 meses, a gente faz a volumização desse bumbum, tá? Vamos dizer, tem alguma área ali que a paciente não gosta e acha achatado. E como é essa volumização? Existe preenchedores à base de ácido hialurônico e existe a nossa própria gordura. São essas duas as opções que a gente tem para volumizar o bumbum hoje. E aí seria o protocolo do bumbum up. Protocolo bumbum. Gente, amei é um isso. sucesso. E agora, vamos falar dos braços, né? Sim. Muita gente, doutor Vicente. Sim, Como é sim. que é a questão, como é que fica aí os braços para quem tem mais preguiça de malhar? Sim. Mentira, gente, não é questão de malhação, porque às vezes você tá magro, você malha, mas tem uma gordura. Aí eu tô falando eu pessoalmente, eu já tô aqui como paciente e entrevistadora. Como é que faz, gente? Tem uma gordurinha aqui que não sai. Você pode estar, né, seca, que às vezes fica aqui. Como é que faz isso? Para poder Exatamente. eliminar? Então, como a gente falou já, a cirurgia plástica seria o final do processo, tá? Ou seja, você já malha, já tem essa dieta regular, saudável, e sobrou um pouco de flacidez e gordura nos braços. Então, a gente pode lançar mão do nosso protocolo braços firmes. O que seria isso? Seria a gente associar a lipoaspiração para tirar essa gordurinha localizada que ficou nos braços. Uhum. A gente associa o Body Tight e associa o Morpheus também, que são duas tecnologias de retração que as duas, em conjunto, elas se sincronizam. Uma adiciona a outra, uma entra em sincronia com a outra, causando uma retração de pele ainda melhor. Ai, que massa. Agora, eu falei, na verdade, aqui, né, nessa região do braço, mas existe, por exemplo, tem pessoas, vou dar o meu exemplo, né, a gente tá aqui em família, bota um top, tá? Aí aquele elástico, que marca até mesmo o sutiã, faz aquela gordura aqui nas costas. Você fala assim, mas você tá sem nada, não tem essa gordura. De repente, quando você bota alguma coisa marcando, aparece a gordura. O que fazer para poder eliminar essa Então, gordura? depende de quanta gordura a gente tiver ali. Se for um pouquinho mais de gordura, a gente pode fazer uma lipoaspiração associada a alguma tecnologia de retração, que seria o Body Tight e o Morpheus. Se for pouquinha gordura, a gente pode só fazer o Body Tight associado com o Morpheus, tá? Isso vai depender da quantidade de gordura que tem. Você, provavelmente, só o Morpheus já resolveria, que Já é uma tô aqui na quantidade muito consulta. pequena. Doutor Vicente, ai, que bom. Então, olha, eu tô tão feliz com essas técnicas, porque realmente, às vezes, a gente não quer fazer uma lipo, Sim. que é só tratar essa questão de coisas que são, né, você lida com isso, com certeza, doutora Gabriela também, que são coisas pequenas, São e as pessoas detalhes. não... São detalhes, Detalhes adorei. que às vezes incomodam. E aí você não quer ter uma cicatriz, você não quer ficar, né, no centro cirúrgico não sei quanto tempo, e eu acho que isso é uma grande revolução para essas pessoas que procuram essas alternativas, né? Totalmente. Exatamente. Esse é o foco do nosso trabalho, né? Porque, assim, muitas pessoas perguntam qual o momento, né, de procurar. É quando te limita. Então, você falou, eu vou colocar um top e aí eu não consigo sair sem uma blusinha. Tá te limitando, Exatamente. né? Então, é um momento que você deve pensar em tratar. Que você quer mais se cobrir, né, do que Exato. deixar a mostra, com certeza. Exato. Adorei a sua observação. Então, é a questão do seu olhar, né, com você, como é que você se sente, né? Porque hoje em dia, se a gente for correr em busca de um padrão estético, nossa, a gente já fica louco, né? Porque senão vai ficar muito caricato. Queria que você até se falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque as pessoas, a internet, por exemplo, o padrão de beleza tá muito estereotipado. Eu Sim. eu nem sei como é que tá, mas as pessoas acabam se imaginando no corpo daquela outra pessoa e às vezes você não vai conseguir chegar, porque a sua estrutura óssea é totalmente diferente. Explica, vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que o mais recente que a gente teve foi... pedem muito um abdômen de uma famosa. Muito. É o abdômen que mais pedem. Sério? Muito. E aí, né, a gente corre atrás pra Não fazer pode esse revelar o nome da abdômen. famosa? Agora Não eu fiquei posso, curiosa, não posso, gente. Não posso. Gente, será que eu também vou querer o abdômen dela? Você não falou o nome dela. Não falei o Não nome falou. dela. Então tá, depois eu vou ficar Mas pensando então, é um depois. abdômen que todo mundo pede. Tá. E aí, a gente estuda bastante, eu e Vicente. A gente estuda os casos dos pacientes em casa. E aí, a gente
Mas esse, montou um rapidinho, plano. vocês como médicos, esse abdômen da famosa, que a gente não vai dizer o nome pra não expor a pessoa, é um abdômen que ela malha ou é um abdômen que vocês acham que ela fez alguma coisa? A gente descobriu que ele não existe. É, Oi? Não, gente, peraí. A Vai. gente descobriu que ele não existe. tá. Ele não existe. E ela e aparece na foto? É Photoshop. Ah, mentira. A gente descobriu porque, assim, pesquisando, a gente escuta o que os pacientes nos falam. Gente. Então, em casa, muitas vezes a gente fala, tá, o plano cirúrgico dessa paciente, ela quer esse abdômen. Tá, vamos estudar esse abdômen, Sim. vamos ver o que agrada nela e tal. Então, eu escuto muito as nossas pacientes. E aí, vendo os stories, a gente viu na filmagem, Não. porque filme não dá pra editar, Não tô acreditando nisso. o abdômen não existia, era um abdômen bonito, mas assim, comum, não era tão marcado daquele jeito como ela apresenta nas fotos, Entendi. entendeu? Então, isso... Primeiro, eu fiquei um tempo, assim, chocada, né? Não, como eu tô aqui agora. Como assim, então gente? eu falei, assim, esse abdômen não existe, esse abdômen é Photoshop. Então, assim, o padrão estético que as pessoas definem, né? Muitas vezes afetam outras, sem dúvida. Cabe a nós, profissionais, falar qual é o limite, né? Para quem é certo, para quem não é. Uma coisa que eu acho importantíssima é saber dizer não pro paciente, né? Que às vezes me dói, por exemplo, que nem você falou, uma paciente de 100 quilos, já aconteceu comigo algumas vezes de eu falar, não vai dar para operar, e a paciente chorar e eu chorar junto, mas assim, o resultado não vai ficar legal, entendeu? Então, assim, isso tudo é a parte psicológica, né? O professor Pitangui falava muito que o cirurgião plástico é um psicólogo com bisturi na mão, e a Com gente sente certeza. muito isso. Com certeza, vocês têm a Muito. responsabilidade de aumentar aquela autoestima daquela pessoa que chega ali no desespero, né? Porque a gente. Ai, né? Vocês lidam com isso. Não dá pra apertar um botãozinho, não entrar numa máquina e mexer nisso, mexer naquilo. E às vezes as pessoas, lógico, tem casos que estão no padrão normal e tem outros que a pessoa dá uma surtada, quer Sim. fazer tudo e nem tem necessidade, já tá enxergando além. Então é muito importante nessa troca verdadeira entre isso é possível e isso não é possível, né? Sim, sim. O saber dizer um não, o entender o paciente. Então, as nossas consultas são muito longas. Uhum. A gente pede para a paciente voltar algumas vezes. A gente vai implementar na essência também uma equipe de psicólogos. Tudo isso para a gente ter cada vez mais uma equipe multidisciplinar para chegar naqueles pontos e entender por que realmente essa paciente está aqui, o que está levando ela a querer fazer esse procedimento. Porque às vezes a questão fica zero harmônico, né? E aí, Sim. não tem aqueles casos, né, daquele, não sei, acho que é um homem até, que ele quis ficar com o rosto igual ao do Ken. Agora a gente tá Sim. falando do filme da Barbie, né, que tá um boom. Sim. Aí vamos falar do, né, que tem as mulheres querendo ficar iguais às Barbies, né, da vida, e os homens com aquele estereótipo de, como é que a Anitta até citou o namorado dela? Beleza de inteligência artificial, que parece que vem da inteligência artificial. Gente, tem que ter um senso, né, doutora Gabriela? Sim, sim. Uma sensibilidade, né, com pessoas. Tem que entender um pouco de pessoas, saber ouvir, né? Isso é muito importante. A motivação que levou aquela paciente até lá, se é por ela ou se é por um terceiro. A gente já viu de tudo, né? Paciente querendo recuperar relacionamentos, para evitar frustrações e para que ela tenha o resultado que ela realmente sonhou e que aquela cirurgia realmente ajude a vida dela e não seja um estorbo, né? A troca é muito importante, É né? muito importante, é uma troca, exatamente. Agora, uma dúvida também que eu acho que pode ser frequente no consultório de vocês é a questão de você alinhar, né, uma cirurgia de mama junto a uma lipoaspiração. É possível? sim, é possível. Na grande maioria das vezes, é possível sim. É claro que a gente tem que avaliar cada paciente individualmente, né? Avaliar as condições de saúde no pré-operatório para ver se vai ser viável fazer essa cirurgia. Mas é muito comum a gente associar uma cirurgia de contorno corporal, lipoaspiração, abdominoplastia, com uma mamoplastia. É principalmente comum em pacientes pós-gestação. É a cirurgia até que a gente chama de mommy makeover, reconstrução da mamãe, que a gente associa lipoaspiração, abdominoplastia e uma mamoplastia. Nessa combinação, a gente trata todas as alterações que uma gestação causa na paciente. Ah, então você faz um Nossa. combo, então é possível. Sim, é uma cirurgia bem completa que muda bastante o contorno corporal. Pós-operatório, doutor Vicente, como é que funciona? Desses 3? Então, o pós-operatório dessa cirurgia tripla é um pouquinho mais lento do que uma cirurgia que é única. Tá. Mas muitas pacientes preferem porque já resolve, né, tudo de uma vez só, já resolve todas as queixas numa cirurgia só. Tá? É uma cirurgia um pouco mais prolongada,
com um pós-operatório um pouquinho mais lento, mas já resolve todas as queixas de uma vez só. Ah, e uma dúvida que só pra gente, ai, gente, é tanto assunto, mas pra finalizar é possível fazer lipoaspiração atrelado. Aí você falou da lipoenxertia, que seria a lipoescultura, mas eu quero colocar uma prótese no meu bumbum. É possível isso? Sim, sim. O que vai limitar uma cirurgia é a saúde da paciente, né? Então, se a paciente for saudável, se o cardiologista e todos os demais médicos liberarem ela, é possível. São cirurgias mais longas, a gente aumenta a equipe, a gente chama mais profissionais para a gente otimizar, né? E acontece bastante, porque a mulher moderna não tem tempo, né, Cíntia, de se afastar há muito tempo. Com Então, você quer certeza. resolver tudo de uma vez. Casal, né? Gente, um prazer. Uma pena que a gente tem que encerrar, porque são tantas dúvidas. Essa troca é tão bacana, né? Que a gente fala sobre autocuidado, autoestima. Muito obrigada. Quero que vocês finalizem aqui, deixando um recadinho para todo mundo. Tá. Eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, né? A gente tentou abrir o máximo o coração, falar de uma maneira mais simples possível. Eu e Vicente, a gente fala bastante de cirurgia plástica no nosso Instagram, voltado justamente que para mães, para mulheres que querem recuperar a autoestima de uma maneira saudável, com cicatrizes pequenas. Então, esse é o foco do nosso trabalho, focado em tecnologias. A gente trabalha aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e estamos prontos para te receber. Muito bom, doutor Vicente. As últimas considerações. As últimas considerações. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, divulgar um pouco mais sobre o nosso trabalho, divulgar sobre a cirurgia plástica. Agradecer a Cíntia por esse convite. E espero ter outras oportunidades também com ela, continuar esse podcast para falar sobre mais coisas. Claro, falta o quê? Mamoplastia, gente. Como assim? Verdade. Né? Enxertos de glúten. Tem muito assunto ainda, mas é o próximo bate-papo. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham adorado, assim como eu adorei. Beijo grande. Beijo, gente.